Boa noite para todo mundo. Hoje, 16 de novembro de 2023, um dia pós feriado, em plena quarta-feira aqui no Brasil, né, minha gente? Mas as bolsas de ontem do mundo afora estavam abertas, tiveram suas movimentações que, obviamente, se refletem nas movimentações de hoje. Eu que opero, toda vez que é um pós-feriado em que as bolsas do mundo estavam abertas, menos a gente aqui, eu sempre sou mais cautelosa. Porque a gente vai refletir provavelmente a movimentação que teve no dia do feriado, no dia em que estávamos fechados, mais todos os motivadores do dia. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, ter uma certa cautela, eventualmente a gente pode se descorrelacionar para ter esse ajuste acontecendo, né? Então assim, eu sou mais cautelosa em dias pós-feriado para operar, quando o feriado é somente aqui no Brasil, tá? Bom, mas dito isso, fica esse hashtag, fica a dica aí para quem opera. Vamos para o resumão do dia. De antemão, eu já peço para deixarem o like aqui. Nós vamos falar de hoje, de ontem e de terça. Deixem um like aqui, se inscrevam no canal para quem não é inscrito e depois comentem aqui o que vocês estão achando dos vídeos. Eu tô achando vocês muito quietinhos, viu? Deixem um comentário aqui para eu saber que vocês estão assistindo tudo direitinho. Tá bom? Mas vamos lá, minha gente. Bolsas da Ásia fecham mistas, tá? E pra gente falar da Ásia, por isso que eu falei de terça-feira, a gente vai ter que voltar na terça-feira. Terça à noite saiu uma bateria de indicadores econômicos lá na China e eles vieram bons, tá? Eles vieram inclusive acima do que o mercado esperava e acima do realizado do último mês. Então, produção industrial e vendas no varejo, que é a grande expectativa que o mercado olha, veio bom, nada extremamente extraordinário, mas dados bons, tá? A taxa de desemprego, ela vem em linha com o que o mercado já esperava e com o que vinha sendo realizado aí de 5%, tá? Mas fato é que as notícias da China, elas são ok. Elas não são ruins, não são extremamente boas, né? E motivadoras pra gente achar que a China engatou de fato uma alta aí pra sua economia, mas são boas notícias, ok? Bom, isso foi na terça-feira à noite, reflete nas bolsas aí na madrugada de terça para quarta. Aí ontem nós tivemos aí a reunião que aconteceu lá nos Estados Unidos, em São Francisco, entre o presidente Joe Biden e o Xi Jinping, o presidente da China. E o que acontece? Não saiu aparentemente nenhuma, assim, não foi divulgada nenhuma ação, nenhum acordo, nenhuma retirada de sanção, nenhuma ação de fato efetiva foi divulgada depois dessa reunião. Muito pelo contrário, tá? O Joe Biden, no seu discurso pós-reunião, ele acaba chamando o Xi Jinping de ditador. E aí acaba minando aí as expectativas que o mercado tinha de que essa reunião pudesse criar laços econômicos, estreitar laços econômicos entre as duas potências. Tá? Então, assim, o mercado viu esse posicionamento primeiro, a falta de um anúncio de parcerias comerciais e etc. foi um ponto negativo. E o segundo ponto foi o presidente Joe Biden ter chamado Xi Jinping de ditador logo após a reunião. Mostra que talvez não tenha sido uma reunião tão amistosa. E isso acaba desanimando um pouco as movimentações positivas provenientes das bolsas da Ásia. Por fim, minha gente, é claro que depois de uma alta tão expressiva nas bolsas na terça-feira do mundo inteiro, né? Nada mais saudável do que uma realização no dia de hoje. Tá tudo bem essa realização, tá? Então, assim, nós temos bolsas da Ásia mistas, tá? Mistas, algumas levemente positivas, outras um pouco mais pesadas, mas existem informações conflituosas, né? Indicadores positivos na China, uma reunião que talvez não tenha atingido as expectativas do mercado entre os dois presidentes, uma realização da alta de terça-feira proveniente do CPI americano, então isso acaba abrindo espaço para uma realização de algumas bolsas e outras ficando levemente positivas aí, tá bom? Quando a gente vem para commodities, o minério de ferro está estável, tá? Ele tinha caído, tá? Porque reguladores do governo chinês, eles foram até a bolsa de Dalian para poder fiscalizar as movimentações que têm acontecido no minério de ferro, e isso acabou tirando um pouco o ânimo em relação a essa alta do minério de ferro que tem acontecido, no último mês sem parar. Eu tenho até comentado isso com vocês e a Vale tem surfado isso muito bem, modéstia à parte, né? Mas os reguladores da China, eles foram lá. Para quem opera mais tempo, para quem acompanha o mercado há mais tempo, eventualmente a China intervém.
na negociação do minério de ferro, tá? Quando o minério de ferro sobe demais, eles proíbem compra, eles falam que vão punir os especuladores. Então, assim, o governo chinês, eventualmente, ele interfere diretamente na cotação do minério de ferro, negociado na Bolsa de Dalian. Tá? Então, o fato dos reguladores chineses terem ido até a Bolsa de Dalian para fazer uma auditoria manteve o minério de ferro dentro de uma estabilidade. Tá? Ele estava até um pouco menor na manhã de hoje, deu uma melhoradinha, mas ainda assim ele pelo menos parou de subir. Tá? Isso acendeu um sinal de alerta para a cotação do minério de ferro. De qualquer forma, ele se estabiliza no patamar alto, né? Bom, o petróleo que estava no 0 a 0 hoje pela manhã, ao longo do dia, principalmente depois aí da abertura do mercado americano, às 11h30 da manhã, ele acaba fechando aí com 4% de queda, tá? Existem vários fatores que os analistas associam a essa queda do petróleo, mas em especial o aumento dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, esse é o primeiro ponto. Os dados de estoque divulgados nessas 2 últimas semanas por lá têm mostrado que realmente o estoque de petróleo dos Estados Unidos tem aumentado muito. E se o estoque tem aumentado é porque eles não estão consumindo. E isso acaba corroborando com dados fracos de PMI que a gente tem visto, o payroll que a gente tem visto, vendas no varejo ontem veio até melhor do que o esperado, veio, mas ainda assim é um dado fraco. Pedidos iniciais de seguro-desemprego no dia de hoje veio acima do que o mercado esperava, né? Então tem mais gente entrando com pedido de seguro-desemprego, então significa que mais gente foi demitida. Apesar de não ser um número muito fora do que o mercado esperava, ainda assim é um número mais alto do que o mercado esperava. Então, esse é um fator, tá? A questão dos dados fracos nos Estados Unidos, isso tende a demandar menos petróleo, uma economia menos aquecida, né? Os estoques estão subindo por lá. E nesse mês de outubro que passou, foi apurado que as refinarias de petróleo da China, vale lembrar que em se tratando especificamente de petróleo bruto, a China é o maior importador do mundo de petróleo bruto. E as refinarias chinesas, elas reduziram o seu processamento no mês de outubro, o que é uma pista, é um sinal de uma demanda menor por essa commodity. Tá? Então tudo isso junto, somado e misturado, fez com que o petróleo realizasse bastante no dia de hoje, tá? Quando a gente vem para as bolsas aqui da Europa, então vamos lá, temos um cenário misto de commodities hoje, só para fechar a parte de commodities. Quando a gente vem para a Europa, nós temos a Europa realizando parte da alta dos últimos dias, tá? Por lá, no dia de ontem principalmente, só para a gente se atualizar aí, nós tivemos indicadores fracos sendo divulgados, tanto no Reino Unido quanto na Europa, tá? No Reino Unido foi divulgado o CPI e ele veio o menor CPI dos últimos 2 anos. Inclusive o mercado ontem começou a colocar no preço aí o primeiro corte de juros lá no Reino Unido para junho, julho do ano que vem, tá? Coisa que não estava nem sendo cogitada até então lá no Reino Unido. O mercado já está começando a olhar quando que será o corte de juros por lá. E o mercado também não acredita que o Reino Unido precisará de uma nova alta de juros, tá? E o Reino Unido ontem surfou essa positividade, tá? Mas de qualquer forma, ainda assim, os mercados esticaram muito na terça-feira, né? Então as movimentações estão inclusive mais tímidas, até positivas, né? E tem espaço para realizar alguma coisa aí, os investidores, os traders colocarem lucros no bolso, ok? Bom, além desse indicador lá no Reino Unido também foi divulgado na Europa a produção industrial ontem, e ela vem também um pouco mais fraca do que o mercado estava precificando. Então nós temos dados fracos lá na Europa, resultado de uma política monetária contracionista, tudo dentro do esperado, tá? Mas fato é que no dia de hoje a gente tem uma realização das bolsas da Europa também. Eu só vou destacar aqui, o CAC 40, ele deu uma recuperada, ele estava um pouco mais pesado, porque a bolsa da França, minha gente, tô marcando certo, né? Tô. A bolsa da França, ela é mais sensível às movimentações chinesas, tá? Porque tem muita empresa de luxo listada na bolsa francesa e o maior consumidor desses produtos de luxo dessas empresas francesas são justamente os chineses. Então, se a economia da China dá uma resfriada, isso acaba impactando um pouco mais pesado por lá. Mas acabou que a movimentação ficou dentro da estabilidade, vai ao longo do dia de hoje, tá? Bom, indicadores dos bolsas dos Estados Unidos realizando no dia de hoje, tá? Elas oscilaram, tá? Ao longo do dia, levemente positivas, levemente negativas, mas fato é que elas, assim,
Vamos lá, as bolsas do mundo, a nossa aqui não é diferente, mas vamos falar dos Estados Unidos, elas subiram bastante na terça-feira por conta do CPI americano e elas se estabilizaram agora no novo range. E elas estão trabalhando ali ontem e hoje dentro desse novo range, tá? Hoje de manhã saíram, como eu já falei, pedidos iniciais de seguro-desemprego, veio um pouco acima do que o mercado esperava, tá? Mas ainda assim nós estamos na casa dos 200 mil, agora é 230 mil, mas segue dentro da casa dos 200 mil. Então assim, é uma boa notícia no sentido de controle inflacionário e política monetária lá nos Estados Unidos, mas é pouco. É pouco. As falas dos membros do Banco Central americano ao longo do dia de hoje, elas foram duras no sentido de que um dado por si só não é o suficiente para a gente começar a se dar por vencido de que a inflação agora está controlada nos Estados Unidos, precisam de mais dados, precisam de mais informações, isso até tira um pouquinho o ânimo das bolsas por lá, no sentido de que ainda não está, a inflação por lá ainda não está vencida. As falas foram bem nessa linha hoje ao longo do dia, tá? Mas fato é que as bolsas fecham dentro de uma estabilidade, o Russell, que ele acaba realizando um pouco mais forte, mas vamos combinar que ele chegou a subir 5%. Né, minha gente? A alta dele também foi um pouco mais expressiva, né? E, de novo, small caps sempre vão sentir um pouco mais as especulações em relação a ciclos de mercado. De qualquer forma, hoje também nos Estados Unidos saiu produção industrial, mas o mercado nem olhou muito para isso, tá? Veio dentro do que o mercado esperava, tá? Quando a gente olha para os juros americanos de longo prazo aqui, ontem eles tiveram uma queda forte na terça-feira. Ontem eles deram uma realizada, principalmente depois da divulgação de vendas no varejo, que veio um pouco melhor do que o mercado esperava, tá? Mas hoje ele volta para o seu caminho de queda e devolve a alta de ontem, tá? Essa movimentação aconteceu principalmente depois da divulgação de pedidos iniciais de seguro-desemprego, ok? Mas nada mais é do que ele segue sua tendência de queda, os juros americanos seguem sua tendência de queda. Mas, mesmo em queda, as bolsas americanas mostraram que o fôlego, pelo menos por esses dias, acabou, tá? Um outro ponto aqui sobre os Estados Unidos no vídeo de domingo eu tinha comentado com vocês de 3 grandes drives essa semana. O CPI, que fez bastante preço no mercado, o possível shutdown lá nos Estados Unidos, que na terça-feira foi aprovado na Câmara um adiamento para janeiro, para que eles tenham um pouco mais de tempo para discutir isso daí. Esse texto foi aprovado na Câmara na terça-feira à noite e agora vai para o Senado. Tudo indica que esse problema até janeiro está sanado novamente sem shutdown essa semana. Seria o segundo drive que eu comentei com vocês para essa semana. Por fim, o terceiro drive seria o drive da meta de déficit fiscal aqui do Brasil, da alteração da meta de déficit primário fiscal, né, do ano que vem aqui do Brasil. Então nós vamos falar já. Só fechando aqui, então a gente tem bolsas, tirando o Russell, que realiza um pouco mais pesado, mas porque ele subiu muito mais também na terça-feira, bolsas dos Estados Unidos aqui levemente negativas. Vale lembrar que no dia de ontem, que as nossas bolsas estavam fechadas, as bolsas americanas também fecham dentro da estabilidade, tá? A nossa bolsa aqui completamente fora da casinha, né? Descorrelacionou no dia de hoje com a movimentação calma do mundo, né? Quem tá positivo tá só um pouco positivo, quem tá negativo tá só um pouco negativo. A gente aqui é do contra. A gente ficou positivo aqui no dia de hoje e o nosso dólar, ele teve oscilações menores do que as movimentações do mercado hoje, tá, minha gente? Teve uma hora, quando saiu pedidos iniciais de seguro-desemprego, que o dólar pesou bem no mundo, tá? Aqui ele não pesou tanto quanto pesou no resto do mundo, mas em compensação, na medida em que o dólar se recuperou no mundo, a gente foi a reboque aqui, mas vamos combinar que o dólar está completamente dentro da estabilidade. Não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, né? Na sexta DXY, praticamente no 0 a 0, aqui, né? Cadê o nosso dólar? O nosso dólar 0,16 de alta, o peso mexicano 0,16 ou 18, não sei, de queda. Enfim, nós temos um dólar completamente dentro da estabilidade no dia de hoje, tá? E a nossa bolsa bastante positiva. Vamos lá, para quem opera e acompanhou o mercado hoje ao longo de todo o dia, percebeu o seguinte: hoje de manhã foi anunciado que teria uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o Alexandre Padilha, que é das Relações Institucionais, o representante do
governo no Congresso, que é o Randolfo Rodrigues, o relator da LDO, que é o Danilo, esqueci o sobrenome dele, mas eu pego aqui para vocês agora, Danilo Forte, eu sempre falo fontes para vocês, Danilo Forte, enfim, eles se reuniram para debater sobre a meta do ano que vem, se eles iriam pedir a alteração, o governo iria pedir a alteração de meta para a LDO, que o prazo é até amanhã, ou se eles não fariam isso. Bom, essa reunião durou até 2 horas, durou mais tempo do que o esperado, e durante este período o nosso mercado ficou parado, literalmente parado. Eu vou contar aqui para vocês, eu fiz uma operação de dólar na hora, e eu fiquei mais de 1 hora posicionada no 0 a 0, e aí eu fui lá e, por cansaço psicológico mesmo, acabei saindo da operação, e a operação foi. Eu fiquei com aquela dor, né? Foda. Mas eu já tô ressignificando isso daí, amanhã tem mais mercado. Mas o mercado, enfim, o que eu quero dizer pra vocês aqui? O mercado ficou parado, completamente parado no dia de hoje, aguardando aí o resultado dessa reunião. Quando terminou a reunião, o resultado foi divulgado pro mercado, e a meta não será alterada até março do ano que vem. Tá, março do ano que vem é revisado aí as receitas, despesas do orçamento do governo, tem uma nova reunião e ali o orçamento pode ser ajustado, tá? É um procedimento padrão. E aí o governo resolveu tentar aprovar todas as medidas fiscais de arrecadação que eles têm tentado aprovar no Congresso até o fim do ano, até março, para alavancar essa arrecadação, para ver se vai ser factível ou não a execução dessa meta fiscal zero. Fato é que o mercado interpretou isso como um ponto muito positivo para o Fernando Haddad. Significa que, assim, apesar de todas as pressões políticas, momentaneamente, ele venceu a batalha fiscal contra a vontade de gastar um monte do governo, tá? Então, o mercado vê isso com bons olhos, o mercado gosta dessa notícia, dessa reunião que teve hoje de manhã, e a partir da divulgação dessa notícia, o mercado tomou o caminho de alta dele, e por isso que a gente fecha... deixa eu voltar para cá para marcar para vocês. Tá. Por isso que a gente fecha aqui a nossa bolsa bem positiva e o nosso dólar tá estável, tá? Ele fecha dentro da estabilidade do dólar no mundo. Mas a nossa bolsa se descorrelaciona e essa movimentação de alta foi lenta, mas ela foi ao longo do dia inteiro depois dessa reunião. Ok? Bom, então é isso. Então, o Fernando Haddad aí, ele fica com essa missão de aprovar as emendas, os projetos, quer dizer, de aprovar os projetos que tendem a arrecadar mais para que o governo consiga fechar a conta, e lá em março do ano que vem nós vamos discutir de novo se o governo vai ou não vai alterar a meta, e não só vai ou não vai alterar a meta, se ele vai conseguir ou não vai conseguir atingir a meta de déficit fiscal zero, ok? Bom, deixa eu voltar para cá. Bom, então é isso. Espero que tenham entendido as movimentações de hoje. Eu tentei trazer para vocês uma visão de terça-feira até hoje, para que a história do mercado não fique quebrada, tenha sequência. Se gostarem do conteúdo, deixem o like de novo, e eu vejo vocês. Sim, não vai ter, eu já falei para vocês isso no domingo. Eu vou viajar amanhã, e aí eu não vou fazer a preparação no domingo, porque eu estarei em viagem, mas eu vou tentar fazer esse vídeo na terça-feira que vem para vocês. Segunda-feira é feriado. Mas é feriado só em São Paulo. Mas de qualquer forma estarei viajando. Então eu vou tentar fazer o vídeo na terça-feira pra vocês. E eu aviso de qualquer forma lá no Instagram, enfim. A gente vai se comunicando de alguma forma. Ok? Então é isso. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Pra quem vai aproveitar o feriado, um ótimo feriado. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!